Toda esta prova aborda erros do ser humano, inclusive de linguagem, utilizando frases de autores diversos. O interesse maior das questões está em verificar sua competência na compreensão e interpretação de textos e sua capacidade de estruturar pensamentos com a língua escrita culta. Então aqui há uma observação, né, feita na prova, tudo bem? Vamos então à primeira questão. Pedro I, czar da Rússia, escreveu certa vez: sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada. Então vamos lá, né? Sobre uma cabeça arrependida não se abaixa uma espada, não se corta a cabeça de quem está arrependido. É basicamente isso, né? Não se deve cortar, não se deve cortar a cabeça de quem está arrependido. Gira em torno disso a ideia, correto? O czar, com essa frase, defende que a pena de morte seja suspensa. Aí é muito interessante a gente tentar sempre buscar na relação textual o vestígio que nos permite a interpretação, tá? Então, olha só, sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada. Então, de repente, se eu falo, né, que a pena de morte não deve acontecer, tem que ser suspensa a pena de morte e tal, e eu posso usar terror como um elemento fragmentado, como um fragmento, eu posso também colocar esse exemplo aqui, sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada, porque de repente aquela pessoa está arrependida, de repente aquela pessoa não é realmente a culpada, então a pena de morte para ela não seria legal, né? Não seria a parte legal e tal, então deveria ser suspensa. Poderia até usar essa expressão, sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada, para defender que a pena de morte tem que ser suspensa. Concorda comigo? Mas olha só, a pena de morte ser suspensa é algo mais abrangente em relação a uma pessoa que está arrependida. E aqui nós temos o vestígio que nos mostra isso. Olha só. Sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada. Então aqui eu não tenho vestígio para dizer, olha, a pena de morte deve ser suspensa, porque isso é mais geral. Aqui está falando sobre uma pessoa que está arrependida e ela não deve sofrer a pena de morte, digamos assim, correto? Ela não deve morrer. Mas por quê? Porque ela está arrependida. Então tem que ter alguma relação com arrependimento a nossa resposta. Concorda comigo? E não simplesmente dizer que a pena de morte seja suspensa. Olha a próxima. O arrependido já recebeu pena suficiente. Na realidade, não. O arrependido, essa pessoa arrependida, o texto não fala que ela já recebeu pena suficiente. O fato de ela estar arrependida seria a sua pena suficiente? Né? Então, aqui nesse caso, observe que nós não temos elementos que nos dizem se essa pessoa já sofreu uma pena. Né? Sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada. Eu não sei, né, pelo contexto aqui, eu não sei se ela já teve alguma pena anterior, correto? Beleza, olha, o arrependido já recebeu pena suficiente. Aqui eu não tenho nenhuma informação de esse próprio arrependimento ser suficiente como pena, né? Eu não tenho elemento linguístico aqui exatamente para isso, mas terror, cara, para mim é uma verdade isso, cara. Sobre uma cabeça arrependida, não se abaixa a espada. Para mim, terror, essa pessoa já de se arrepender, ela já sofre pena suficiente. Cara, daria para a gente entender isso? Cara, daria, terror, daria. Eu estou na primeira passagem aqui nas alternativas, eu faço o seguinte, olha, deixa o asterisco aqui. Se de repente eu entender, né, que essa pena suficiente já é o arrependimento, poxa, não estaria ruim não. Vamos à frente. A espada deve punir os falsamente arrependidos. Não está dizendo no texto aqui, ou não deixa entender isso, que as pessoas elas falseiam o arrependimento. Não é isso, né? Essa ideia de falsamente arrependido aqui não tem. Não tem elemento no texto que me comprova isso. Os arrependidos merecem perdão. Olha só. O perdão é o quê? Né? Os arrependidos merecem perdão. O perdão é não abaixar a espada. Não é? E aqui, ó, sobre uma cabeça arrependida. Uma pessoa arrependida aqui, ó.
Então, essa daqui é literal. A interpretação é literal. Sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada. Então eu consigo perceber, poxa, os arrependidos merecem perdão. Não deve baixar a espada sobre a cabeça dessas pessoas que estão arrependidos. É literal a interpretação aqui. Concorda comigo? Aí, se você ficou na dúvida na alternativa B, você vai ver que a alternativa B, ela amplia um pouco mais. Ela não está focada no texto como aconteceu na alternativa D. Concorda comigo que até seria possível a interpretação da alternativa B? Até seria possível, Terror. Até seria. Mas eu bato o olho na alternativa D, cara, não tem jeito, né? Na D de dado, não tem jeito, é a interpretação literal. A espada só deve punir crimes bárbaros, não tem nada a ver com crime bárbaro aqui, né? Não tem isso no vestígio do texto. Por isso, com essa frase, ela defende o quê? Os arrependidos merecem perdão. Tudo bem? E não a extensão disso, que seria, porque o arrependimento já é uma pena suficiente. Aí já fugiria um pouco. Porque eu já tenho aqui a alternativa D que está literal para mim. Tudo bem? Beleza. Então é aquela ideia de a gente não ficar brigando com as alternativas, cara. Muitas vezes na banca FGV vai ser assim. Você tem que marcar a alternativa correta, mas às vezes você entende que são duas que são possivelmente corretas. Qual é a mais correta? É isso que a banca quer.